Hoje eu vou falar sobre o empoderamento da mulher negra e eu estava super ansiosa, né, para bater esse papo aqui com vocês. Passei o dia aí me preparando para esse momento e isso é muito bacana. A gente vai bater um papo sobre essa força, sobre esse poder, sobre essa autoestima, né, para a gente continuar aí esse nosso processo de crescimento, de transformação, de posicionamento em relação à vida, em relação a tantas outras coisas, né? Porque o que a gente precisa, na verdade, é ser fortalecida o tempo inteiro, né? Porque as situações que vêm, elas não podem nos abalar a ponto de fazer com que a gente desista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então é algo que é muito forte. Eu passo isso para as meninas, eu passo isso para as minhas clientes, eu passo isso para todo mundo que eu conheço, porque às vezes as pessoas, elas são levadas, né, a estarem tristes ou a reclamarem, e aí pensam, não, mas isso é normal, porque todo mundo está passando por isso, e é assim, é assim. E caramba, depois que isso for resolvido, eu sempre pensei nisso, né? Depois que aquela situação que te incomoda for resolvida, o que você vai fazer? Como é que você vai reagir em relação a tudo isso? Então a gente tem que ter esse depois, né? A gente às vezes fica tão preso, rodando, andando em círculo em algo que está nos machucando e a gente não consegue passar para frente, a gente não consegue dar o próximo passo. E às vezes a gente não enxerga também qual seria esse próximo passo, tá bom? E hoje eu trouxe para vocês, né? A gente vem falando sobre autoconhecimento, fortalecimento da autoestima, amor próprio, aceitação. Aí hoje eu trouxe mais um termo, que é empoderamento. Fala-se muito sobre empoderamento, né? E há um tempo atrás eu tinha até um certo receio de falar sobre empoderamento, porque era sempre um assunto muito conflitante e as pessoas brigavam muito em relação a isso. Só que hoje eu fui buscar algumas definições e achei uma que eu gostei bastante. O processo, né, empoderamento é o processo no qual uma pessoa se conscientiza, né, e se dá conta do seu poder. Aí eu falei, disso eu gostei, isso é bom, né? Disso eu gostei. Eu falei, isso aí, é a gente se dar conta do poder que a gente tem, independente de qualquer outra coisa, tá bom? Então, outra definição também que é reconhecer-se como sujeito social, político, autor da própria história, capaz, né, de lutar por direitos que não são só os seus, mas também de um grupo. E aí eu achei isso muito bacana. Aí eu comecei a pensar em mim. Eu falei, gente, eu empodero outras mulheres, né? Porque eu faço coisas que são para mim e coisas que são para as outras também. Eu estou sempre trazendo algo diferente para que elas possam se fortalecer. Então isso é muito bacana. Num primeiro tema agora, eu quero falar para vocês sobre superação no trabalho e na família, que é um tema muito interessante. Porque assim, nós somos seres complexos, né? A verdade é essa. Nós somos seres complexos, nós somos mulheres únicas, nós somos mulheres com várias diversidades, não só no tom da pele, do jeito do cabelo, nos olhos, mas na personalidade, na cultura, a maneira como nós fomos criadas, aquilo que a gente ouviu desde criança, né? Tudo isso vai influenciar nas nossas tomadas de decisões. Então, muitas das vezes a gente tem que parar para pensar, para refletir e saber se a gente está pensando com a nossa cabeça ou se tem alguém influenciando a gente de uma forma negativa e por isso a gente não está alcançando aquilo que a gente tanto sonha, aquilo que a gente tanto sonhou. Então é importante a gente ter isso também em mente, tá? E aí, essa diversidade é exatamente aquilo que nos enriquece, né? A Aline ser diferente da Luciana, isso torna, né, a sociedade muito mais rica, porque a Aline pensa de uma forma, a Lu pensa de uma forma diferente, então a gente acaba somando, né, os nossos conhecimentos. Não é motivo para sair agredindo um ao outro, um brigando com o outro, mas assim, nós somos diferentes, né? Se você para pensar na biologia em si, é isso que enriquece. Quanto maior a diversidade, mais rico é o local, mais rico é o sistema e por aí vai. Tá bom? Então isso é muito bacana da gente trazer para nossa mente hoje, antes da gente entrar nesse assunto que é tão polêmico. Uma outra coisa que sempre me incomodou foi trazer, né, todas as mulheres, em especial as mulheres negras, e colocarem todas essas mulheres em um pacote. E falar assim, são todas iguais, é tudo a mesma coisa.
né? Quando a gente para pensar em base para pintar, né, maquiar, era um tipo de base apenas. Se for roupa, é esse tipo de roupa, porque ela tem esse tipo de corpo. Se for batom, olha, o batom vermelho, né, que eu soube aí que a galera tinha um pavor de usar batom vermelho, porque diziam que não ficava bem. O batom vermelho não fica bem. E eu pergunto, por que não? E aí as pessoas viram e falam assim, não, mas é porque nós temos a boca grande, não fica bonito. Eu falo assim, já viu a quantidade de mulheres que estão fazendo preenchimento labial? Cara, parabéns, você nem precisa. Então, assim, é algo lindo, é algo que você vai, né, tomar consciência desse poder que você tem. Isso é fundamental. É se olhar mesmo com carinho, é se olhar com amor, tá? É se ver da forma como Deus te vê, como Ele te criou. Ele não criou algo para fracassar, para cair, para se perder, e sabe? Então, assim, tudo o que for diferente, tudo que vier para te agredir, você tem que estar fortalecida para você não receber isso. Vai bater? Vai. Pode até te derrubar, mas você vai levantar. Então, isso é muito bacana, isso é muito forte. Outra coisa que eu coloco assim na minha mente, né, eu vejo e acompanho muito todas as discussões, todos os assuntos, todas as pautas, todas as pesquisas, e às vezes as pessoas pegam e colocam, né, essa mulher negra também como se todas tivessem a mesma personalidade, tá? E eu acho, sinceramente, eu acho isso uma maldade, porque eu penso de uma maneira, a fulana que é negra também pensa da maneira dela, da forma dela. Eu sinto de uma forma, a fulana sente de outra forma. Nós somos pessoas únicas e nós temos alma, nós temos sentimentos, nós temos sensações diferentes. A gente responde de uma maneira diferente e tá tudo bem. E tá tudo bem. A gente só não pode começar não, tem que pensar em grupo, agir em grupo, perder a personalidade, porque a gente pode pensar em grupo sim, quando for para o bem do grupo. Agora, pegar sua personalidade, colocar num pacote e ficar repetindo o que todo mundo está dizendo porque você quer fazer parte de algo, isso aí mostra também uma fraqueza. Então, assim, presta muita atenção na sua mente e como você está sendo influenciada, porque isso também vai determinar onde você vai chegar lá na frente, tá? Por exemplo, uma grande mentira, né? Que a mulher negra, ela pode ir até um padrão da sociedade. Quando ela passa daquilo ali, ela não é bem vista, ou então ela vai passar por muito sufoco, ou então ela nunca vai chegar, porque ninguém nunca chegou. E isso é uma mentira. Mas muita gente, sutilmente, vai passando isso pra gente. Vai passando, e a mulherada começa a acreditar. Fala, não, eu posso, mas até aqui. Mas ali eu já não posso, né? Tava até assistindo uns programas sobre mulheres dos séculos passados e tal. E aí, num programa desse, numa série dessa que eu assisto, uma menina virou e falou assim pra professora, mas eu não quero mostrar que sou inteligente, eu não quero fazer engenharia. E a professora falou, mas você consegue, você vai conseguir a bolsa. Aí ela falou assim, mas mulher pode fazer isso? Aí eu falei assim, caramba, foi tão assim forte pra mim, porque hoje em dia a gente sabe que a mulher pode fazer tanta coisa, mas naquela época acreditava-se que não. Então, assim, hoje, a mulher negra ela ainda acredita que ela não pode um monte de coisas, porque o tempo inteiro ela recebe esse reforço, sabe? De uma forma sutil. Todo mundo está fazendo isso comigo, todo mundo está fazendo aquilo e tal. E cuidado, tá? A gente tem que pensar com a nossa cabeça, saber aonde a gente quer chegar e alcançar esse lugar, tá bom? E aí o exemplo que eu quero dar para vocês, uma dica prática, na verdade, é que tudo é uma questão de postura, atitude e posicionamento, tá bom? Então, qual é a sua postura? Qual é a atitude que você vai tomar diante de tudo isso? E qual o posicionamento, né? Nós precisamos treinar isso, porque mesmo, né, até mesmo porque o preconceito ele existe, ele sempre existiu e talvez ele vá continuar existindo por longo tempo. Então, a gente precisa treinar isso aqui dentro, para a gente não sucumbir, para a gente não cair diante de um olhar, né, um olhar de né, que nos desaprove, um olhar que diga que só pelo fato da cor da pele não ser uma pele clara, a gente não tem direito, e não é verdade, isso é mais uma mentira, tá? Então, assim, hoje a live é meio que verdades ou mentiras, né? Mas é verdade, porque senão a gente vai assumindo tanta coisa na nossa mente e a gente daqui a pouco tá
Ah, melhor nem tentar porque eu sei que ninguém vai olhar para mim. É melhor nem tentar porque eu sei que ninguém vai me dar a chance ou oportunidade. Isso tudo é mentira, tá bom? Então, nós temos que decidir se isso vai nos travar, se o preconceito do outro vai nos travar, vai nos paralisar, ou se a gente vai ter força, né, para seguir, para ir além, né? Se isso vai ser capaz de bloquear os nossos sonhos, ou se a gente vai se levantar depois de um baque e vai falar assim, não, mas eu sou a Aline, eu estudei isso, aquilo e aquilo outro, e eu vou fazer, porque eu sou preparada, eu estou preparada para isso, tá bom? Então, isso é muito bacana, porque assim, quando a gente entende e aceita que o nosso valor vai muito além da cor da nossa pele, ou do nosso peso, ou do nosso status social, ou de onde a gente nasceu, caramba, isso é libertador. Então, empoderar para mim, eu que sou a Aline, significa ser livre, tá? Ser livre. Não é aquela coisa de pegar, botar todo mundo num pacotinho e vamos fazer dessa forma. Não, a gente tem que ser livre. A gente tem que viver uma vida, a vida que a gente quer, a vida que a gente desenhou, a vida que a gente está projetando. E o outro, ele não pode vir barrar isso, tá bom? Então, eu coloquei aqui até como uma primeira escolha, né? Uma escolha que eu faço, que é a de ser livre, né? Para ser quem eu realmente sou e para alcançar o que eu desejo. Então, desde a infância, gente, eu sempre fui muito determinada, né? Eu fiz um resuminho aqui para não contar a história toda, assim, muito, para não ficar muito cansativo. Mas assim, a minha pré-escola, eu não podia frequentar a escola quando eu era pequenininha, porque eu não era registrada. Olha só. Então, assim, para a sociedade eu não existia, tá? E aí eu precisei ser alfabetizada dentro de casa. Mas antes do meu registro, eu só fui registrada depois dos 5 anos de idade, por volta dos 5 anos de idade. Antes do meu registro sair, eu vivia andando atrás da minha mãe em casa falando, eu quero aprender a ler, eu quero aprender a ler, eu quero aprender a escrever, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. E aí eu obriguei a minha mãe, eu lembro disso, falei assim, eu vou ficar em casa quietinha, vai ali na... Era uma barraquinha que tinha lá perto, né? Aquelas mercearias que vendem tudo, né? É uma barraca aberta, mas que tem tudo. Tem fósforo, tem tudo que você possa imaginar, tem ali dentro. E tinha caderno, tinha lápis. Eu falei, eu vou ficar aqui, grudada na porta, né? Na porta de vidro. Vou ficar aqui te olhando, você vai lá, vai comprar o caderno, vai comprar o lápis e vai me ensinar a ler e escrever. Aí minha mãe, com certeza ela ficou cansada de tanto que eu pedia, ela foi, comprou e tal, e aí começou, todos os dias ela me ensinava a ler e escrever. Aí tá, resolvido o problema do registro, né, anos depois, eu mudei de bairro, fui para um bairro melhor, e lá a minha mãe me matriculou na escola, só que eu tinha que ser do CA, né, daquela primeira classe, antigamente, para poder começar a ser alfabetizada. E aí eu fui para a escola toda animadinha, arrumada, lembro até hoje da minha mochilinha do He-Man, toda contente. E aí de repente eu vi a professora comentar com a outra ali no canto, tipo assim, nossa, mas essa menina e tal. Eu fiquei assim, falei, nossa, estão falando de mim. E ela falou assim, Aline, sai da sala. Aí eu saí da sala. E elas me chamaram lá fora e falaram assim, você já estudou em algum lugar? Eu falei assim, não. É a sua primeira escola? E eu assim, morrendo de medo. Ela, a gente vai fazer um teste com você. Aí eu falei assim, tá. Aí me levaram para uma outra turma e fizeram um teste, né? Aplicaram um ditado. E aí, pelo que eu entendi, eu me saí super bem em tudo. Elas ficaram muito assustadas. Elas falaram assim, então, a partir de agora você é do primeiro ano. Você não pode ser do CA porque você já está alfabetizada, você já sabe tudo. Você sabe fazer até conta. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, tá. Aí quando minha mãe chegou na escola, elas chamaram a minha mãe, explicaram tudo, e aí eu pulei de série. Já cheguei lá arrasando, né? Aí eu pulei de série. E isso foi muito bacana. Porque aí depois eu vejo na minha trajetória que todas as outras coisas que eu quis, eu fui lá, busquei e conquistei. Isso é fundamental. E aí depois que eu estava naquela escola, depois de um determinado tempo, eu vi que o que eu queria, né, era chegar a uma faculdade e nenhum daqueles alunos comentavam sobre isso. Eles só queriam viver aquilo ali, fazer bagunça, comer merenda e acabou. E eu falei assim, mãe, eu preciso ir para um colégio melhor. Me coloca num colégio bacana e eu prometo que eu vou ser a melhor aluna desse colégio ou então tirar as melhores notas, não serei reprovada, porque essa escola que eu estou não vai me levar a lugar nenhum. Minha mãe foi lá, confiou em mim, confiou na minha palavra, eu devia ter uns 14 anos já, e me dediquei.
me dediquei, fui pra escola. Claro que apanhei muito no começo, que eu estudava numa escola pública, então na particular o ritmo era outro. Estudei. E aí, quando terminou aquele ano, eu era a terceira melhor aluna do colégio. Falei, fiquei toda feliz. Aí eu ganhei uma bolsa, né? Já que eu era tão boa, ganhei uma bolsa. Aí eu já fiquei feliz, falei, poxa, então se eu continuar estudando, vou continuar ganhando bolsas e vou estudar em colégios cada vez melhores. Aí eu já montei o meu plano de minha carreira ali, né? E aí no ano seguinte, terceira melhor colocada de novo no colégio. Eu só não perdia para duas amigas minhas, tá? Então primeiro e segundo lugar eram as minhas melhores amigas. A gente sentava juntos para estudar e ó, pá. Então, aquela coisa, né? Pra gente não perder o nosso posto. No terceiro ano nesse colégio, eu virei pra minha mãe e falei assim, não dá mais pra ficar aqui. Aqui as pessoas também não pensam como eu penso, eu preciso ir pra um colégio melhor. Aí ela olhou pra mim e falou assim, minha filha, mas você... Aí eu falei, eu preciso ir pra uma escola melhor. E aí eu fiz uma prova, uma outra bolsa pra um colégio que ficava em um outro município, não era nem outro bairro. Eu teria que ir sozinha pra escola e voltar, pegar ônibus e tal. E deu certo, gente. Eu fui, lá eu fiquei super feliz, fiz vários amigos, passei por várias situações, e aí, passado o tempo, né, eu percebi que eu precisava fazer o vestibular, e aquela escola também não ia me levar aonde eu estava pretendendo chegar. Procurei os melhores vestibulares para vestibulares da cidade, e quando eu encontrei o melhor, né, aqui do Rio de Janeiro, eu olhei e falei assim, um dia eu vou estudar naquela escola. Botei isso na cabeça, ninguém tirou. Quando chegou o ano, eu passei na porta da escola e tinha uma placa enorme lá. Bolsão, acho que foi 2001. Aí eu falei assim, legal, né? Fui lá em cima, cara e coragem, mochilinha nas costas. Falei, oi, quero me inscrever para essa bolsa de estudos aí. E aí tinha bolsa integral, tinha bolsa de 50, bolsa integral de 75, 50... 25, 15, 5, enfim, o colégio ele realmente estava disposto a dar bolsas de estudo. Fui pra casa, falei, mãe, quero estudar no colégio tal. Ela olhou pra mim e falou assim, Aline, olha só, não dá pra eu pagar um colégio desse, sabe que a mamãe não tem como fazer isso. Aí eu falei pra ela, mãe, tudo bem, eu vou estudar e vou fazer a prova. E chegou o dia, gente, eu tinha estudado tanto, mas quando cheguei lá, sentei, abri a prova, eu não sabia nada do que estava escrito ali. Eu falava, gente, eu nunca tive essas matérias. Falei, e agora? Eu nunca tive isso, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Cara, eu lembro de ter abaixado a cabeça e orado. Eu falei assim, pai, eu só preciso conseguir a porcentagem certa para minha mãe pagar aquele X no final do mês, porque é o que ela pode pagar. Na época era R$100. Eu hoje não sei se R$100 naquela época era muita coisa ou pouca, por conta de toda a inflação. Mas eu sabia que era R$100, era o que ela falou, Aline, só posso pagar R$100. Fiz a prova, orei, fiz a prova sem saber nada, dei o meu melhor, fiquei até, fui a última a sair, a última a abandonar o barco, fui para casa, no dia seguinte já sairia a classificação. Pois bem, no dia seguinte fui pro meu colégio, estudei, saí de lá, fui lá, peguei minha mochilinha, fui correndo lá pro outro colégio e perguntei, e aí moça, tudo bem? Meu nome é tal, era Aline Ramos Soares, né, nome de solteira, e aí, quero fazer a prova, quero ver quanto eu tirei. Aí ela falou assim, você conseguiu X%. Aí eu falei assim, não moça, eu preciso saber exatamente quanto eu vou pagar. Aí ela foi lá, olhou, calculou, R$100. Falei, nossa! Até hoje eu vibro com isso. Aí eu cheguei em casa super feliz, contei pra minha mãe nem acreditou. E aí a gente se matriculou, ela foi lá e me matriculou na escola que eu queria estudar. Dali passou, fui pra faculdade, também foram vários desafios e pesquisa. Então assim, cara, quem vai dizer pra você que você não pode, sabe? Se você tem um sonho, você pode todas as coisas, você precisa ter isso firme na sua mente. Sabe? Às vezes as pessoas elas chegam e falam, ai que absurdo, mas você não tá vendo, você não tem dinheiro? Por que você vai estudar naquela escola? Por que você vai mudar de vida? Por que você vai mudar de bairro? E são coisas que vão limitando a mente da gente e aí às vezes a gente não quer, diz que não quer, exatamente para não ofender, para não magoar alguém que já deixou de sonhar há muito tempo. Mas eu não tenho nada a ver com essas pessoas que deixaram a vida delas para trás. Eu preciso seguir com a minha, né? Então eu penso dessa forma. Então por isso que eu falo, a gente não deve colocar todo mundo num pacotinho e falar, ó, pra você vai ser isso.
Porque já que você nasceu no bairro tal, já que você tem a condição financeira Y, já que a cor da sua pele é X, pra você eu tenho um pacote perfeito, né? Vai se ferrar a vida inteira. E não vai, entendeu? Uma hora esse jogo muda, a história vira, mas a gente precisa primeiro se posicionar. Se naquela época eu não tivesse me posicionado, eu não tivesse encarado, sabe, com coragem, mesmo as pessoas rindo de mim, muitas pessoas riam mesmo, nossa, mas você não vai conseguir, você pensa que algum dia vai ser alguém na vida? Eu falava, eu vou, não sei você deve ter desistido, mas eu vou, tá? Então, assim, são coisas que são muito fortes e que a gente precisa trazer para dentro do nosso coração, porque o que eu vejo por aí são pessoas sempre muito solidárias ao sofrimento, não que não devam ser, mas de uma certa forma incentivando muito para que as outras fiquem realmente sentadas ali falando, eu só não me tornei médica porque eu não estudei no Colégio X, porque se eu tivesse estudado, tentou, sabe? Eu paro para pensar, tentou, foi lá, buscou, perguntou pro diretor se ele podia te dar uma bolsa. Teve um momento também no meu pré-vestibular que depois eu fui pro integral, né? Porque eu precisava muito estudar. Eu cheguei pro diretor e falei para ele, eu preciso estudar mais tempo aqui, mas eu não tenho dinheiro para estudar por mais tempo. Ele olhou para mim e falou assim, o seu dinheiro não vai me tornar nem mais rico nem mais pobre. Falei, obrigada. Gente, entrei em todas as aulas, assisti tudo. Ué, cada um entende de uma forma. Ele não disse que sim nem não, ele disse que não ia ficar pobre. Então que bom. Ótimo pra ele, ótimo pra mim também. Fui lá, meu filho, estudei tudo que eu pude, tá? Então assim, depois de tudo isso, né, aí eu passei por uma outra transição que foi mudar de bairro. Então é uma outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês, é que muitas das vezes, né, as pessoas elas estão morando em bairros perigosos, violentos, porque elas acreditam que aquele seja o lugar em que elas serão aceitas, porque conhece a família, todo mundo se conhece, fulaninho estudou na mesma escola que você, ou então você foi amiga da filha do prefeito, e por aí vai. E aí você quer continuar ali, porque é o seu lugar seguro, é o lugar que você conhece. Mas será que esse é o melhor lugar para você? Será que é o melhor lugar para educar seus filhos, para criar os seus filhos? Eu sempre falo para as mulheres, gente, uma mulher empoderada, uma mulher, sabe, com a profissão que ela sonhou, que ela desejou, com a condição financeira bacana, ela consegue sim sair daquele patamar, ir para outro e colocar os filhos para estudarem nos melhores colégios, que ela pode pagar, que o dinheiro dela pode pagar, sabe? É digno. Então, assim, comecem a sonhar grande, não fiquem paradas pensando ou acreditando que o melhor foi aquilo que aconteceu há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás. Eu não parei até agora, nem vou parar. Eu acho que eu vou até os 120 sem parar, entendeu? Assim, direto. E assim, infelizmente, muita gente acaba ficando para trás. Muita gente ficou para trás porque não tem o mesmo foco, porque não tem a mesma visão, porque acham que não podem, mas que nós, né, tenhamos uma mente diferente, uma mentalidade diferente, uma mentalidade de gente vencedora, de gente que pode sim, que olha, que acredita. Errou na primeira, bateu a cabeça, levanta, vamos de novo. Errou de novo, não deu, não passou, não conseguiu, vamos de novo. Não, vamos de novo, até dar certo, sabe? A gente só para quando der certo. A gente não vai parar antes. Então, assim, essa é a nossa proposta aqui hoje, tá bom? E aí depois disso tudo eu mudei de bairro, né, como eu estava falando para vocês, e aí os problemas vieram de cima para baixo, né? Se antes o problema era, porque pobre não chega, quando o pobre chega, e aí ele se torna, né, ele muda a classe, aí vem outro e tenta acabar com aquela alegria. E aí quando eu mudei de bairro e tudo mais, as pessoas falavam, mas você vai morar lá? Você tá louca, lá ninguém gosta de negro, lá não tem, você já viu que você não tem negro na vizinhança? Você vai estar lá sozinha? Vão maltratar você, vão maltratar seus filhos, não vão falar com você, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão te expulsar de lá. Em pouquíssimo tempo, te dou 1 ano para voltar. Ainda me fizeram essa proposta, eu falei, ok, 1 ano, tá bom, te dou 1 ano para voltar. Vai voltar de lá, porque você não vai se adaptar. Ok, passamos já dos 10. Tá ótimo. E aí, gente, é uma outra coisa que eu quero falar pra vocês que é super importante. Às vezes a pessoa, e eu vejo muito, né, super louvável, muito válido,
todo tipo de luta, todo tipo de busca para melhoria, né, para o empoderamento da mulher negra. Só que quando ela consegue, quem está lá em cima para segurar? É isso que eu pergunto sempre. As pessoas acham que, não, quando eu chegar num certo patamar, a perseguição vai acabar, o preconceito vai sumir, todo mundo vai me olhar e falar assim, uau, você é o máximo. E não é isso que acontece. Aí a pessoa se frustra e aí fala, poxa vida, mas eu lutei, cheguei aqui pra nada. Não, que isso, tua história. Como assim nada, né? Então a gente tem que ter isso na nossa mente também. E aí foi exatamente nessa lacuna que eu senti muita necessidade de criar o Eu Negra. Foi quando eu criei, né, o Eu Negra, que era realmente vir com a proposta de fortalecer essa mulher para que ela se torne protagonista da própria vida, né? Para que ela olhe e diga, eu sou assim, 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 tá tudo bem, essa é a minha personalidade, tô bem com isso também, então eu sou, né, vou lá e faço, e resolvo. E aí hoje eu li uma charge da primeira diretora da Teen Vogue americana, que ela era negra, a primeira diretora negra, né? E ela falava o seguinte, a tradução tá mais ou menos assim, olha, quando você existe em espaços que não foram feitos para você, às vezes só sendo você nesses espaços é revolucionário. Então, você vai decidir se aquilo vai te assustar ou se você vai ser a pessoa que vai causar revolução, né? Ai, não tem ninguém igual a mim. Oh, que legal, não tem ninguém igual a mim, então eu sou a primeira. Então eu entro e abro porta para que outras como eu possam entrar também. Então esse é o meu posicionamento. Tá bom, eu entro, vou lá, boto a minha cara e aí quem vier, vem, que o caminho já está aberto. Então vamos, né, trabalhar dessa maneira, tá bom? E aí, quando eu criei mesmo o Eu Negra e comecei a trabalhar e a pensar muito nisso e a focar na mulher negra porque não tinha representatividade, porque eu achei muita dificuldade para encontrar referências bacanas pra gente, algo que realmente nos valorizasse, né? Então, eu precisei fortalecer o meu espírito, eu precisei fortalecer o meu coração para que eu conseguisse alcançar o que eu tenho alcançado hoje, para viver as experiências que eu tenho vivido, né? Então, um livro que me ajudou muito e eu trouxe também, que é ótimo para a leitura de vocês, é esse aqui, olha, Vencedor ou Vítima, tá? Do Maurício Fragari. Ele é muito bacana, é um livro bem fininho aqui, como vocês podem ver, ó, bem fininho. Ele tem 97 páginas e ele é pequenininho também. E o Maurício, ele é até meu pastor também, tá? Mas assim, independente de ser de religião ou de qualquer outra coisa, esse livro, ele nos ensina a assumir um posicionamento de vencedor, né? E não de vítima. E aí ele traz vários exemplos bem bacanas aqui, que a gente começa a traçar e a se ver, fala, poxa, isso já aconteceu comigo, já aconteceu isso na minha vida. E aí, ele começa a te instigar, você vai ficar parado, vai deixar isso passar por cima ou você vai levantar e vai fazer, né? É importante que você faça algo. E isso é muito legal, né? E agora aqui no começo, aqui embaixo, ó, tá escrito o seguinte: seu posicionamento diante dos desafios determinará o seu futuro. Gente, se eu tivesse pensado na infância, né? Olha como a história começa ali bem complicada, né? O meu começo foi um começo muito complicado, meu início de vida. Ele foi até mais complicado do que eu contei, mas ele foi bem complicado. Se ali eu olhasse e dissesse assim, né? Não posso ir pra escola não, então tá bom, não vou fazer nada. Eu não teria aprendido a ler e a escrever, eu não teria pulado uma série, né? Eu não teria, né? Feito um monte de coisas que eu fiz. Ou então, se eu tivesse desistido daquele pré-vestibular, que não teria como a minha mãe pagar, de jeito nenhum, se eu não tivesse pelo menos tentado fazer aquela prova e tirar lá a bolsa necessária, até brinco com meu marido, eu não teria conhecido ele, porque ele eu conheci lá, ele foi meu colega de classe. Então eu falo assim, caramba, tá vendo? Eu tinha que ter vindo pra cá, porque aí eu te encontrei, eu te conheci. Isso é muito importante. Então, assim, a gente não sabe o que está no nosso caminho, mas é nossa obrigação, pelo menos, ter essa curiosidade, essa força, essa vontade de ir lá descobrir o que tem para mim aí, o que eu tenho que fazer, sabe? O que preciso, né? Precisa do quê? Você vai lá e você começa a traçar de uma forma animada, de uma forma esperançosa,
E aqui na parte de trás do livro, eu vou ler para vocês, que eu achei muito bacana, que fala o seguinte: vencedor ou vítima? É a pergunta que ele nos faz, né? Porque mesmo sem perceber, somos influenciados e estimulados de muitas formas a desenvolver uma mentalidade de vítima. O problema é que se ficarmos ligados a erros do passado, se alimentarmos a autopiedade por causa de problemas, injustiças ou por uma condição que parece desfavorável, não desfrutaremos da vida abundante que Jesus conquistou para nós. Nesse livro, você vai entender que ser uma vítima ou um vencedor não depende do que a vida fez com você, mas depende da perspectiva que você adota sobre si próprio, de como você encara as coisas ao seu redor e principalmente daquilo que você crê. Portanto, decida agora mesmo mudar a sua postura em relação aos seus desafios. Em Cristo você pode se enxergar como vitorioso e viver na prática uma vida muito feliz e cheia de conquistas, mesmo quando estiver passando por circunstâncias adversas. Gente, e não foi exatamente isso o que aconteceu? A minha situação não era favorável. Não dá pra ir pra escola não, né? Ouvi pessoas falarem coisas horrorosas, tipo assim, essa garota não existe. Não tem registro, não existe. Indigente, fui chamada de indigente. Imagina se eu assumisse isso. Não, mas ali, mesmo na circunstância diversa, eu levantei e falei assim, não, eu vou lá e eu vou estudar e eu vou ser quem eu quero ser, quem eu acredito que eu serei, né? E já ultrapassei aquela mentalidade já há muito tempo, né? E aqui, e aí quando ele fala aqui que a perspectiva que nós adotamos sobre nós mesmos, né? Isso me lembra o quê? Imagem pessoal, né? Que é a maneira como você se vê, a maneira como você se porta, você acaba passando isso para os outros e o outro acaba te vendo daquela forma também, daquela maneira também, né? E esse livro, né? Eu não acredito em coincidência, mas se eu acreditasse, eu ia falar assim, coincidentemente, ele foi lançado na mesma semana que eu lancei o Eu Negra. E o Eu Negra, ele aconteceu semanas depois. Então eu tenho até foto lá com o autor. Eu fui lá, pedi o autógrafo, né? Tem a dedicatória aqui, pra mim. E aí foi muito bacana, porque quando eu dei o workshop, eu acabei dando esse livro de presente para muita gente. E até hoje eu compro vários, deixo aqui, dou de presente pro pessoal. Falo, gente, olha, você precisa. Quando eu vejo que a pessoa tá ali rodando atrás de um problema que não passa, que nunca passa, eu falei, não, você precisa mudar a tua mente para você sair desse patamar e passar para outro, né? E aí isso é muito legal. E assim, isso me fortaleceu muito, porque eu acabei sentindo muita força, e ele é prático, né? Então ele é meu livrinho de cabeceira. E aí de vez em quando eu escondo, né? Eu coloco alguns livros em cima e depois eu vou mudando a posição deles, porque assim, o Bruno é doido pra ler, mas eu não empresto. Ele brinca comigo, ele fala assim, poxa, mas você não me empresta aquele livro, você vive falando dele. Todo marcado, tipo assim, quais são as páginas que você mais gosta do livro? Tipo assim, quase tudo. Ele é todo marcado, que eu marco mesmo. E assim, já li várias vezes, e às vezes eu tô com um pensamento tipo, poxa, é isso mesmo? Será que eu tenho que continuar? Será que eu tenho que fazer? E aí eu pego e falo assim, é isso aí, Aline, postura, posicionamento, vamos lá, vida que segue. Isso é muito importante. E aí, esse livro foi lançado próximo, né? E aí eu acabei levando para as meninas, porque assim, como ele é um livro prático, rápido, né, de fácil entendimento, isso também é muito importante, porque ele tem só 97 páginas, e é uma coisa que eu acho também muito bacana e muito interessante, quando uma pessoa ela pega, né, ela é inteligente a ponto de fazer algo que seja acessível para todo mundo, não só no valor, mas também na linguagem, porque muita gente não tem essa paciência para ler, né? Tem gente que não sabe ler, então esse livro também eu já vi em vídeo na página dele lá do Maurício Fragali, então tem em vídeo também. E aí quando você pega, você traz uma linguagem gostosa, uma linguagem que você começa a se identificar, você fala, caramba, sou eu, preciso sair desse ponto, passar para o próximo, você fica ali, né? Você devora o livro, não te cansa, né? E não fica com aquele linguajar que é vaidade do autor, né?
porque é aquele linguajar rebuscado para mostrar o quanto é importante. Não, pegar algo muito importante, transformar em algo simples para que todo mundo tenha acesso, é algo que realmente conforta muito meu coração, porque isso é muito legal, você dá acesso às pessoas. Então foi uma coisa que eu amei nele. Ele é fácil, rápido, prático. E eu escondo mesmo, ele tá aqui em cima da mesa, mas daqui a pouco ele vai para debaixo de algum outro livro aqui em casa pro Bruno não encontrar. Falei para ele, compre um para você, e esse aqui é meu, e eu compro para os amigos, eu tô sempre comprando para os amigos, que é muito bacana, tá? E aí, só lembrando mais alguns ensinamentos que eu aprendi com ele, né? É que é uma decisão, é um posicionamento, tá? Você ser empoderada, você se tornar uma mulher empoderada, você ter consciência de quem você é uma decisão, tá? Eu aprendi a manter o bom ânimo, mesmo quando as coisas não são favoráveis. Embora lá na infância, né, vocês tenham visto que eu tinha um bom ânimo, essa luta não parou, né? Então, assim, manter o bom ânimo hoje ainda é um exercício. Então, eu quero que vocês também façam esse exercício. Quero que vocês pensem em tudo que vocês fizeram na vida de bom, tá? Não quero que façam uma avaliação de coisas ruins, não. Tudo que vocês fizeram de bom, tudo que vocês sonham em fazer ainda. Comece a anotar e comece a pensar quais são os caminhos que vocês têm que tomar para alcançar aquilo ali. Ah, mas é impossível, Aline. Começa pelo começo. Você não precisa ter tudo pronto para começar, né? Um dia eu estava até mostrando para as meninas que eu estava gravando lá uma entrevista para o YouTube e tal. E aí eu tinha um tripé que eu tinha abandonado, botei o ring light num canto, botei minha mesa com caixas de brinquedos de criança para poder fazer aqui a altura. Hoje, por exemplo, eu estou apoiada em livros. Caramba, comece com o que você tem. É importante começar. O começo é sempre mais difícil, mas você não vai se arrepender. Quando chegar lá na frente, você vai olhar para o seu começo e vai falar assim, caramba, ainda bem que eu tive coragem. Isso vale muito a pena, tá bom? E aí, outra coisa que eu aprendi foi agir como uma pessoa vencedora. Então, toda vez que vier uma mensagenzinha, então um pensamento errado na sua mente, ai, gente, mas você não pode, né? Poxa, mas você já viu que lá não tem ninguém da sua cor, só tem gente branca e não tem gente negra. E como é que você vai entrar? E como é que vai ser chamada? E nesse concurso você não entra? Tira, cale essa voz, tá? Cale essa voz e comece a assumir a voz que está dentro de você. Então ela vai ter que ser mais alta, você vai ter que treinar para que ela seja mais alta do que os seus pensamentos, a ponto dela se tornar o seu pensamento, tá bom? Outra coisa, seja resistente, né? Eu ouço falar, vejo tantas pessoas falarem sobre a resistência da mulher negra e tal. Seja resistente, tá? Não desista de primeira, não se dê por vencida, tá bom? Você não pode ficar parada, foi outra coisa que eu vi aqui no livro, você não pode ficar parada esperando os outros passarem por cima de você. E aí isso é uma experiência assim, muito interessante, porque há uns anos atrás, quando me mudei para esse bairro, eu já tinha tanto medo do bairro que eu moro, né? Mudei para cá cheio de recomendações e as pessoas falando que eu não conseguiria ficar um ano, que eu cheguei para fazer eu acho que foi um exame de sangue, não sei se foi em mim, se foi no meu filho, mas estávamos eu, meu filho mais velho, que eu não tinha o caçulinha ainda, éramos eu, meu filho mais velho e meu marido. Chegamos lá, fizemos o exame e quando termina tem aquele cafezinho. A moça do café não estava, entrei, peguei um cafezinho, um chocolatinho quente pro meu filho, pro meu marido, um pra mim e ok. Chegou uma senhorinha, olhou pra mim, falou assim, me dá um café tal. Aí eu olhei pra ela, aí eu pensei assim, cara, é uma senhora, vou lá, vou ajudar. Fui lá, peguei, preparei, entreguei o café pra ela, assim, em vez de falar assim, é porque eu tô aqui com meu filho e tal, fiquei quieta, simplesmente entreguei o café pra ela. Aí ela pegou, não agradeceu nem nada, ela me olhava de cima a baixo com uma cara assim, e aí ela sentou com o marido dela, que era um outro senhor. Quando eu peguei o meu chocolate e sentei à mesa com meu marido, com meu filho, ela ficou indignada. Ela começou a discutir com o marido dela, mas isso é um absurdo, uma empregada, uma funcionária, como assim ela tá sentando para tomar um café na hora do expediente? E ele falando para ela assim, não, mas ela
ela tá com eles, não, mas é absurdo, como assim? Ela tá sentada ali com eles, ela não pode sentar, ela não, sabe? E ela começou a me agredir, ela começou a me olhar, e ela ficou irritada, ela tava a ponto de sair dali, sabe? Ela tava revoltadíssima com a minha presença, porque eu estava ali, eu tava incomodando demais ela, né? Me ver sentada, então, tomando café, aí que ela ficou mais, café não, chocolate, que eu detesto café, ela ficou mais revoltada ainda. Eu não era preparada, eu não era empoderada, não era nada disso, eu já tinha medo do bairro que eu estava. Quando terminou aquilo ali, depois que eu terminei de tomar o meu café, meu chocolate, peguei meu filho, peguei meu marido e entramos no carro. Quando entramos no carro, quando a gente entrou no carro, gente, mas eu chorei de gritar. Era uma dor de alma, uma dor assim, que eu não sei explicar. E aí, eu falei assim, cara, nunca mais eu vou passar por isso na minha vida. E aí hoje eu paro pra pensar, né? Se fosse hoje, aconteceria dessa forma, mas de jeito nenhum. Não que eu fosse maltratar uma velhinha, de jeito nenhum. Poxa, ela é uma senhorinha. Mas assim, se ela chegasse com aquela pompa que eu já percebesse, porque de cara tu já percebe se a pessoa tá falando com você educadamente, se ela tá falando com você com preconceito, se ela tá falando com você, enfim, dá pra você sentir. Ela já, né, na hora que ela chegou, eu já falaria assim, tudo bem, senhora, eu vou fazer pra senhora, vou fazer porque eu estou fazendo pro meu filho também e pro meu marido. Eu já mandaria essa real pra ver qual era dela. E se ela falasse mais alguma outra coisa, eu levantaria do meu lugar, chegaria à mesa dela, tem algum problema? Tá com algum problema? A senhora tá passando por alguma coisa? Porque eu não estou entendendo a sua indignação, tá? Tenho tanto direito de estar aqui quanto você. Pago um plano de saúde assim como você. Entendeu? Então, assim, qual é a tua dificuldade comigo? Hoje eu perguntaria. Hoje eu não chegaria no carro sozinha e choraria a minha dor. Então é isso que eu falo. Ou a gente está preparado, ou vai viver a vida inteira levando pancada e caindo. Porque não vai parar. Não que, Aline, poxa, não vai parar, mas as coisas vão melhorar, o mundo tá diferente, agora é o novo normal. Gente, se isso não parar, a gente precisa estar fortalecida. A gente precisa saber quem a gente é, pra gente bater de frente, que isso aí não deixar nada nos abater. Senão, cara, isso aí, pô, podia ter simplesmente não só ter entrado no carro, pego meu filho, meu marido e falou assim, vamos voltar pro bairro anterior, pelo menos lá tinha negros e as pessoas não ficavam me achando estranha e esquisita. Não, vim construir minha família aqui, os meus filhos estudam num bom colégio, construímos a nossa família, a nossa estrutura, aqui estamos felizes, até a hora que Deus resolveu mandar a gente para um lugar melhor. Pronto, mas aqui estamos e aqui vamos ficar. Então, assim, é questão de postura, de posicionamento. A gente não pode deixar a pessoa passar por cima da gente, tá? E tudo isso vai se refletir, sabe aonde? Contei toda essa história para falar que isso vai refletir no nosso estilo. No nosso estilo. Patrícia tá falando aqui. Certa vez ela entrou numa loja para comprar uma blusa e a vendedora falou que não tinha nada para pessoa gorda. Confesso que chorou muito na época. Pois é, tu imagina, você não tá preparada, né? Às vezes, por exemplo, eu que trabalho com imagem pessoal e trabalho com as minhas clientes e levo para um personal shopper, né? Então isso também é algo muito sério. Eu vejo como elas passam sufoco por conta do tamanho. Então eu estrategicamente, eu já tenho os lugares certos, já tenho as peças e tudo mais, e aí eu vou orientando para que aquilo ali não aconteça. Quando estão comigo, isso não vai acontecer. E se acontecer, coitada da vendedora, né? Mas a pessoa sozinha, ela acaba passando por situações assim bem desagradáveis, muito preconceituosas, né? E aí quando a gente para pensar no estilo, né? O estilo nada mais é do que aquilo que a gente quer refletir, né? Com a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente quer se mostrar, a maneira como a gente quer ser apresentado ao mundo, não é mesmo? Então, assim, a nossa personalidade, ela está alinhada ao nosso estilo, né? Por exemplo, eu não sou do estilo tradicional, eu não uso terninho, então eu não quero que as pessoas me vejam dessa maneira, então eu tenho que ter a minha personalidade alinhada com a roupa. Por exemplo, esse colar é grandão, esse brinco é grande, mas o que a pessoa disser pra mim não vai me ofender, porque, cara, eu gosto, eu tô bem assim, eu gostei, então tá tudo certo, né? E é isso que vocês têm que ter também, tá tudo certo, né? A gente precisa, né? A gente não pode recuar, a gente não pode, não, é só aqui é mais fácil, aqui todo mundo me aceita, não vou lá, porque lá eu vou apanhar, ainda que apanhe, vá,
entendeu? Ainda que digam, você mora aqui mesmo? A senhora quer... O que a senhora deseja? A senhora trabalha em qual apartamento? Né? Já me perguntaram isso. Teve uma vez que eu cheguei na casa da minha amiga aqui perto. E aí eles mudaram o porteiro, que o porteiro conhecia, né, a gente. E aí ele virou e falou assim, qual apartamento a senhora vai fazer a faxina hoje? Aí eu olhei e falei assim, eu tô indo no apartamento da minha amiga. Aí ele ignorou e falou assim, a senhora já tem a chave do apartamento? Aí eu falei assim, não costumo ter a chave do apartamento das amigas. E fiquei parada esperando. Aí, eu vou então interfonar e que não sei o quê. Aí na hora o marido dela tava passando, falou, oi, tudo bem e tal, vai, sobe lá e tal. Aí o cara ficou todo sem graça, parado assim, olhando do tipo, ué. Então assim, muitas vezes também, às vezes as pessoas usam tudo como uma arma. O carro como uma arma, a roupa que tá usando, roupa de marca como uma arma. Mas eu falo, cara, quando o preconceito ele vem, ele te deixa sem nada, tá? Então, independente do que eu esteja usando, independente do que eu esteja, do carro que eu possua, de quanto dinheiro eu tenha na conta, de quantas formações eu tenha, de quantos cursos no exterior, independente de qualquer coisa, eu preciso estar inteira por dentro, para que as pessoas não consigam passar por cima, tá? Então, isso é algo muito real, é algo que a gente precisa sempre fortalecer aqui dentro. Sempre, 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 todos os dias, é treinamento, treinamento e treinamento. Tá? E aí, quando eu penso no estilo, mais uma vez, é todo esse autoconhecimento que a gente já vem discutindo, que eu já venho trazendo, né, há tanto tempo, e que a gente já vem conversando, que a gente já vem fortalecendo as ideias. Isso é fundamental, gente. É fundamental. Tá bom? Meninas, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês mais uma vez aqui, tá bom? Obrigada mesmo, é bom demais. Agora as lives serão todas as terças, então ao vivo com vocês, tanto aqui pelo Instagram, quanto pelo YouTube, que foi a minha estreia hoje. Uau, foi bom demais. Serão as terças às 6h30, tá? Mudei o horário, como eu falei no comecinho, para que a gente possa ter mais, para que a gente possa ter tempo, né, de chegar, de fazer as coisas, tá? Porque a vida tá corrida lá fora, eu sei, eu entendo, a gente não pode ficar mais tão cedo, tá bom? E eu tô criando um workshop no Eu Negra Online, vai ser muito bacana, tá ficando muito bonito, eu tô muito feliz. Eu pedi essa semana para que as meninas negras me mandassem e-mail para que eu pudesse já ir cadastrando. Esse workshop vai ser gratuito. Eu já estou dando assim um spoiler. Tem data, mas eu só vou anunciar mesmo lá para frente. Então, quem quiser pode me mandar uma mensagem lá, mandar o e-mail e tal, que eu já vou deixando tudo organizado, tudo esquematizadinho aqui, tá bom? Gente, é um prazer falar com vocês. É bom demais, tá? Eu me sinto rica quando eu saio daqui. Eu espero que vocês também sintam esse amor, sintam essa alegria, sintam essa riqueza, tá? Para enfrentar o dia a dia. Eu mando áudios no Telegram, é o Telegram Eu Negra, tá no link aí da minha bio, tá bom? Mando quase diariamente. E tem o meu canal também, Eu Negra, no YouTube, que tem vários vídeos meus sobre posicionamento, sobre beleza, sobre, né, pra gente desmistificar tantas coisas. Tem várias dicas bem bacanas lá, tá bom? Então quem quiser aprender mais e tal, fique à vontade. Um beijo pra vocês, meninas. Tchau!